Olá, tudo bem com você? Que bom ver você mais uma vez. Nós hoje estamos continuando a nossa série especial sobre o livro de Daniel, do passado para o futuro. Nós já começamos há 3 finais de semanas atrás esta série especial, gravado sempre ao vivo da Igreja de Barão Geraldo, mas devido às condições estabelecidas por conta do poder civil e da pandemia, hoje o nosso estudo vai acontecer de maneira mais informal, diferente, e não vamos estar possibilitados de gravar direto da igreja. Mas de qualquer maneira, você é muito bem-vindo para estar conosco e para assistir mais essa mensagem. Não sei qual é o dia que você escolheu assistir, mas eu espero que essa mensagem possa tocar no seu coração e que você possa tirar todas as suas dúvidas sobre o capítulo 4 de Daniel. E hoje o nosso tema especial é restauração animal. Nós vamos estudar o capítulo 4 de Daniel. Eu quero convidar você para abrir sua Bíblia em Daniel capítulo 4. Mas antes de a gente estudar, eu quero convidar você para fechar os seus olhos e nós vamos orar pedindo a Deus sabedoria para esse estudo nesse momento. Vamos orar? Senhor, nesse momento nós queremos ouvir a Tua voz, queremos entender a mensagem que o Senhor preparou e queremos, Senhor Deus, que esse estudo de Daniel capítulo 4 nos aproxime cada vez mais de Ti. Fala a nossa mente, fala ao nosso coração, venha abençoar cada pessoa que está me ouvindo nesse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o título eu já falei, Restauração Animal, e como introdução do tema, eu quero dizer uma coisa para você. Em cada evento relatado até aqui, ao longo desses primeiros 3 capítulos de Daniel, nós encontramos Deus dando oportunidade para Nabucodonosor se arrepender e entregar o seu coração. Em cada etapa, nós vemos Nabucodonosor sendo impressionado, mas como nós vimos no estudo número 3, na semana passada, na verdade ele estava muito perto de se converter, mas ainda não estava verdadeiramente convertido. Agora, no capítulo 4, nós encontramos um dos momentos mais tensos da vida de Nabucodonosor, e agora sim nós encontramos ele verdadeiramente se convertendo. O capítulo 4 parece ser um edito, parece ser uma carta, alguma coisa que Nabucodonosor escreve para descrever a sua experiência espiritual e a sua final conversão por completo agora, e relacionado a este evento tão estranho que acontece nesse capítulo 4 de Daniel. A despeito dele chegar tão perto nos capítulos anteriores, é só no capítulo 4 que Daniel verdadeiramente entrega o seu coração para Jesus. E eu quero convidar você então para ler comigo Daniel capítulo 4, verso 2 e o verso 3. Daniel capítulo 4, verso 2 e verso 3, e aqui eu leio o seguinte: tendo a satisfação de falar a vocês a respeito dos sinais e das maravilhas que o Deus Altíssimo realizou em meu favor, como são grandes os seus sinais, como são poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino eterno, o seu domínio dura de geração em geração. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa parte do estudo? Muito bem. Nós encontramos logo aqui no começo, e já no capítulo 4, esta mudança de postura. Até aqui, nos capítulos anteriores, parece que Nabucodonosor exalta timidamente a Deus, mas nesse momento, no capítulo 4, ele já começa exaltando a grandeza de Deus. Após isso, nós encontramos também uma referência à ação pessoal de Deus na vida dele. Ele diz, por exemplo, maravilhas que Deus faz em meu favor. Olha a expressão, olha a maneira como ele se expressa agora. Ele também se refere agora a Deus como Deus Altíssimo, reconhecendo a posição superior de Deus sobre ele. E por fim, ele também agora coloca o reino de Deus como um reino eterno. Como nós vimos no capítulo 3,
ele ainda tinha essa tentativa de querer tornar o seu reino um reino que não tivesse fim, mas agora, no capítulo 4, parece que finalmente ele se rende e desiste de contrariar os planos de Deus, reconhecendo então a finitude do seu reino de Babilônia. Muito bem, nós prosseguimos agora no verso 7 e no verso 8, quando lemos o seguinte: quando os magos, os encantadores, os astrólogos e os adivinhos vieram, contei-lhes o sonho, mas eles não puderam interpretá-lo. Por fim, veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, e o espírito dos santos deuses está nele. No começo do capítulo 4, nós encontramos mais uma vez o rei Nabucodonosor às voltas com um sonho. Esse sonho ele é apresentado como sendo uma árvore, né? Ele enxerga na visão uma árvore. Mais uma vez, ele convoca os sábios, os magos de Babilônia, para interpretar o seu sonho. Mas dessa vez, mesmo com todo o histórico que ele possui, ele não chama Daniel, pelo menos não de começo. Ele deixa para chamar Daniel por último. Quando ele convoca todos os outros e ninguém mais consegue dar a interpretação, finalmente ele chama Daniel como uma última opção. Talvez o que nós enxergamos aqui é que Nabucodonosor ainda estava resistindo à ação de Deus. Na descrição, ele inclusive, claro que nesse momento ele descreve como um episódio anterior da sua história, mas na descrição ele inclusive faz menção ao nome babilônico de Daniel, Beltesazar, talvez como um reforço desse conceito, dessa ideia de que ele parecia ainda resistir à ação de Deus na sua vida. Daniel então finalmente é chamado, e nós chegamos no verso 10, onde nós encontramos o seguinte, né? Daniel agora sendo apresentado o sonho que Nabucodonosor teve, e Daniel diz o seguinte, né? O rei Nabucodonosor diz o seguinte: estas são as visões que tive quando estava deitado em minha cama. Olhei e diante de mim estava uma árvore muito alta no meio da terra. A árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos, e todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Muito bem. Nabucodonosor, então, ele enxerga no sonho uma árvore. Essa expressão árvore, neste sonho, ela faz algumas alusões interessantes. A primeira alusão que esta árvore faz, ela faz uma alusão a Adão, na sua função como administrador da terra. Você pode ver que quando Deus apresenta a visão a Nabucodonosor, ele diz que os animais vêm encontrar abrigo debaixo dela, sobre ela tem alimentos, tem muitas frutas. Há uma alusão aqui a Adão como administrador da terra. Mas também existe aqui uma alusão à árvore do conhecimento do bem e do mal. E por fim, queridos, existe também uma alusão ao orgulho. Todas essas são elementos relacionados à árvore. E talvez esta questão do orgulho seja a mais clara, a alusão mais clara que nós podemos encontrar aqui, né? Quando a árvore, que daqui a pouco nós vamos ver é comparada ao próprio Nabucodonosor, ela é apresentada como grande, frondosa e que toca até o céu. Essa expressão de encostar no céu, de tocar no céu, mais uma vez aponta para a tentativa humana de usurpar o lugar de Deus. Ainda assim, depois de todas as experiências que Nabucodonosor havia passado, ainda reside no seu coração a tentativa de se erguer e de usurpar o lugar e a posição de Deus. Nós vamos agora até o capítulo 13, e no capítulo 13 até o capítulo 4, verso 13 até o verso 16, nós lemos o seguinte: nas visões que tive deitado em minha cama, mais uma vez Nabucodonosor falando aqui,
Olhei e vi diante de mim uma sentinela, um anjo, que descia do céu. E ele gritou em alta voz: derrubem a árvore e cortem os seus galhos, arranquem as suas folhas e espalhem os seus frutos. Fujam os animais de debaixo dela e as aves de seus galhos, mas deixem o toco e as suas raízes presos com ferro e bronze. Fique ele no chão em meio à relva do campo. Ele será molhado com o orvalho do céu, e com os animais comerá a grama da terra. A mente humana lhe será tirada, e ele será como um animal, até que se passem 7 tempos. Muito bem. Então agora, na parte seguinte do sonho, nós encontramos então uma ordem que vem do céu. Um anjo, uma sentinela, um representante do próprio Deus, que é ordenado a vir e cortar a árvore. Aqui, nesta ordem para derrubar a árvore, nós encontramos algumas aplicações e algumas referências interessantes. Primeiro, a ordem para derrubar, ela vem do céu. Mais uma vez, Nabucodonosor está sendo confrontado e compreendido que Deus está acima dele. E Deus tem o controle, Deus governa sobre todos os reis deste mundo. Também a ordem era derrubar as árvores, cortar os galhos, arrancar as folhas, fazer fugir os animais, tirar toda a glória e esplendor humanos que ostentava o rei da Babilônia. Quando a árvore é derrubada, ele não pode mais ser visto, diz a expressão bíblica, no meio dos homens. Ou seja, ele é expulso do meio dos homens. Parece como uma referência direta ao fato de que Deus estava expulsando, tirando a sua consciência humana, deixando como se fosse um animal, como nós vamos ver daqui a pouco. E por fim, o resto que sobra da árvore é preso com ferro e bronze, significando que o seu crescimento, o crescimento natural da árvore, ele é contido. Olha que coisa interessante. Nessa história, nós encontramos então o juízo de Deus, a determinação de Deus, a visão que Deus dá a Nabucodonosor, dizendo que como juízo sobre ele, como ato corretivo de Deus, ele seria como se fosse um animal. Os animais, eles têm uma característica interessante, eles não são governados pela razão. Eles são governados pelo instinto. No momento em que Nabucodonosor ele fosse feito um animal, ele deixaria de ser governado pela razão e seria governado pelo seu instinto animal. Olha que coisa interessante. Existe aqui uma associação para o desprezo, o que acontece quando nós desprezamos a vida espiritual. Quando nós desprezamos a questão espiritual da nossa vida, nós estamos deixando de agir com a razão que Deus nos concedeu e passamos a agir instintivamente. Você pode ver, por exemplo, a questão dos vícios, a questão da busca pelo prazer. Ela é uma busca instintiva. Ela não é uma busca racional. Por exemplo, vamos falar um pouquinho sobre a questão da origem. Quando o homem despreza a sua origem divina como sendo criado através das mãos de Deus, o homem passa a se identificar como um descendente de um animal, que é justamente o que apregou a evolução. Você percebe essa referência? Espiritualmente falando, quando a gente abre mão de submeter, de ouvir, de deixar que o poder de Deus nos sensibilize, nós estamos caminhando em direção a uma atitude mais instintiva, a uma atitude menos racional das escolhas humanas. E talvez a experiência de Nabucodonosor ilustre exatamente isso para nós. Se você quer ter sabedoria, se você quer ter entendimento para tomar as decisões corretas, busque essa sabedoria em Deus, porque longe de Deus, você simplesmente vai ficar inclinado para tomar muitas decisões que são apenas instintivas ou que levam você para ações meramente irracionais e não completamente espirituais e sábias como Deus assim o estabeleceu.
Queridos, agora eu quero ler com você o verso 19, 22, 24 a 26. O 19 diz o seguinte: Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar responde: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos e o seu significado somente aos teus adversários. Daniel percebe que o que vem por ali é grave, é complicado, e ele já prepara o rei por conta disso. Talvez até esse fosse um dos motivos que o rei preferia evitar que Daniel trouxesse a interpretação do sonho. Ele não queria confrontar com a realidade. E Daniel prossegue no verso 22 e ele diz o seguinte: Esta árvore, ó rei, és tu. Tu te tornaste grande e poderoso, pois a tua grandeza cresceu até alcançar o céu, e o teu domínio se estende até os confins da terra. Tu, ó rei. O verso 24 prossegue dizendo: Esta é a interpretação, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Verso 25: Tu serás expulso do meio dos homens, e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois, e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos, até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Uau! Que coisa interessante. Na interpretação de Daniel, nós encontramos alguns elementos interessantes. Primeiro, Daniel diz que o juízo ele tem um tempo limitado, 7 tempos, que a gente pode interpretar, e posteriormente a Bíblia nos diz, que são representados como 7 anos. 7 tempos como representados 7 anos. Serás expulso e até quando reconheceres que os céus dominam. Aqui tem um ponto interessante dessa história. A despeito do estado mental, vamos dizer assim, como de um animal instintivo que Nabucodonosor seria colocado, haveria um mínimo estado de consciência que ainda assim lhe seria permitido se arrepender. Porque o próprio Daniel na profecia diz: até o momento em que você, de fato, reconhecer que os céus e que o Deus dos céus dominam. Olha só que coisa interessante. Babilônia era uma das 7 maravilhas do mundo. Segundo testemunhos do sacerdote Berossos e dos antigos tabletes cuneiformes, Nabucodonosor foi o principal arquiteto da cidade. Os jardins suspensos, segundo tais historiadores, são criações que ele fez para sua esposa Amitis recordar as árvores, flores e colinas da sua terra. Ela era da Média, a sua esposa. E ele então fez os jardins suspensos, segundo tais historiadores, é claro, como uma maneira da sua esposa recordar o ambiente da sua terra. E talvez quando Nabucodonosor olha para toda essa glória, para toda essa honra, e os jardins suspensos deviam ser maravilhosos, exuberantes, aquilo fez o seu coração se engrandecer. A gente começa a entender aqui a cerne do orgulho de Nabucodonosor. Ele era um governante que havia feito coisas grandiosas, extraordinárias. Aí, no verso 27, nós finalmente encontramos... no verso 27 nós encontramos um detalhe muito importante que Daniel apresenta aqui. Portanto, ó rei, diz o verso 27, aceite o meu conselho. Renuncia aos teus pecados, à tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Olha, aqui nós encontramos um elemento muito importante do sonho. Havia chance de arrependimento.
Daniel, ao lhe apresentar a interpretação, ele alerta para o rei que ele podia evitar aquela situação. A visão era condicional. Se Nabucodonosor houvesse se arrependido, se Nabucodonosor houvesse se colocado nas mãos de Deus, ele poderia ter mudado o destino e a história da sua vida. E essa história nos mostra um detalhe que a gente pode ver em outras histórias da Bíblia. A ação e as escolhas do homem movem o braço de Deus. Não estava determinado para Nabucodonosor que se tornasse como uma besta, como um animal no meio do campo. Havia naquele sonho e na interpretação de Daniel um convite ao arrependimento. Será que o rei ouviu esse convite? Será que ele se arrependeu? O verso 29 e 30 nós encontramos essa resposta. 12 meses depois, um ano depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, ele disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Estou lendo o verso 29, verso 30. Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? Um ano depois, mais uma vez o seu coração se encheu de honra e de orgulho. E no mesmo instante em que ele profere estas palavras, ele automaticamente é tomado, né? A situação, ele é transformado num animal, ele perde as suas consciências humanas, justamente no momento em que ele se vangloria. Olha que coisa interessante, ele diz assim: eu fiz para o meu poder e para a minha majestade. Nessa hora, os juízos de Deus se cumprem. A visão se torna real. E Nabucodonosor perde a chance de mudar o rumo da sua história. Acontece exatamente da maneira como Deus havia mostrado para Nabucodonosor, porque a despeito de ouvir a mensagem, Nabucodonosor a rejeitou e virou as costas mais uma vez para Deus. Se é que nós podemos chamar de doença, né? Mas a doença que Nabucodonosor ele passou, que ele experimentou, alguns psicólogos modernos têm diagnosticado essa doença como uma variante de paranoia e esquizofrenia. Existem inclusive doenças hoje que são parecidas, onde o paciente imagina, por exemplo, ser um lobo, essa doença é chamada de licantropia, um boi, também chamado de boantropia, e outros animais, como cachorro e etc., jacaré, etc. Né? E quando a gente percebe que essas doenças são reais, isso torna o relato histórico ainda mais assim preciso, relevante, dá mais veracidade ao relato histórico que nós vemos aqui. Bom, Nabucodonosor então agora vive como um animal, se alimenta como os demais animais, não tem mais a sua consciência, e o verso 34 e 35 nos dá então um panorama do que acontece no final daquele episódio, né, de 7 anos, daquele período de 7 anos. O verso 34 e 35 nós lemos o seguinte: ao fim daquele período de 7 anos, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou de dizer: o que fizeste? Você percebe aqui um contraste interessante? No começo da aprovação dele, né, o que levou ele ao orgulho lá, nós encontramos ele exaltando a sua glória. E no final dos 7 anos, nós encontramos ele exaltando a glória de Deus. Olha que contraste interessante. Na sua varanda, no começo, pode olhar, voltar lá se você quiser, ele olha para baixo,
como a manifestação do seu orgulho. E então o juízo de Deus vem. Mas no final dos 7 anos, no meio daquele seu estado de quase animal, diz a Bíblia, ele olha para cima. Na mínima consciência que ele tem, não sabemos quanto, mas ele olha para cima. E no momento que ele olha para cima, parece que Deus enxerga o seu coração e há algum vislumbre de arrependimento. E nesse momento, a graça de Deus vem. Ele está em cima, ele olha para baixo, o juízo de Deus vem. Ele está embaixo, ele olha para cima, a graça de Deus vem. E nós chegamos então agora no verso 37, o verso final, onde finalmente, depois de tudo isso que Nabucodonosor passou, ele compartilha com você e comigo aquilo que ele aprendeu. Olha aqui, ó, o verso 37 diz, agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Reis, porque tudo o que ele faz é certo, todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Esse verso é a despedida de Nabucodonosor do livro de Daniel. É a última menção. A gente não tem detalhes do que aconteceu depois disso. Mas por esta descrição deste capítulo que nós vemos, e especialmente por esta declaração no final do capítulo 4, nós encontramos um Nabucodonosor finalmente convertido. Essa questão de ele ser expulso da, vamos dizer assim, da humanidade, se tornar um animal e depois de 7 anos ele retomar a sua consciência e a sua humanidade, pode muito bem ser comparado, por exemplo, com uma espécie de ressurreição, uma espécie de conversão, uma espécie de transformação. Existe até alguns historiadores, alguns teólogos que fazem uma comparação até mesmo com a ressurreição no fim dos tempos, quando os justos hão de ressurgir transformados, perfeitos. De certa maneira, Nabucodonosor, ele ressuscita do seu estágio anterior e agora ele ressuscita transformado, convertido. Ele exalta a Deus agora. Nos episódios anteriores, no capítulo 2 e o capítulo 3, onde nós vemos o sonho, onde nós vemos Sadraque, Mesaque e Abdenego entrando na fornalha, nós vemos Nabucodonosor exaltando o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, o Deus de Daniel, mas agora não. Agora nós vemos Nabucodonosor exaltando o Deus do céu, porque agora existe uma diferença. Agora ele conhece. Agora ele fez a sua entrega para Deus. Antes, nós encontramos Nabucodonosor olhando para a Babilônia e dizendo, eu fiz, é o meu poder, é para a minha majestade. E agora, depois de passar por esta provação e dificuldade, nós encontramos Nabucodonosor dizendo, Deus fez, Deus faz, a expressão, Deus tem poder, louvo, exalto e glorifico o Rei dos Céus. Ah, que transformação! Ele teve que experimentar a morte, a expulsão da sua humanidade para ter um encontro com Deus e finalmente reconhecer que Deus é o Rei dos Céus, é o Deus dos deuses, é aquele que nós devemos nos submeter e entregar nosso coração e nossa vida. Eu queria tirar algumas aplicações desse estudo que nós fizemos hoje. A primeira aplicação que eu queria tirar com você é que Deus age. Deus trabalha por nossa salvação em todas as circunstâncias. Talvez a pandemia que nós estamos passando seja algo que tire a tua paz, que deixe você angustiado, que deixe você com medo. A lição que nós podemos tirar é que mesmo nas circunstâncias mais adversas, Deus está trabalhando pela tua e pela minha salvação. Quando Nabucodonosor viveu 7 anos como um animal, Deus estava trabalhando pela salvação dele. Deus trabalha pela tua salvação em todas as circunstâncias. A segunda lição que eu queria tirar dessa história é que as nossas escolhas,
as nossas ações afetam as ações de Deus. Você vai dizer, mas como? Que argumento é esse? Que circunstância é essa? Não é a primeira vez na Bíblia que isso acontece. Jonas, quando vai até Nínive, ele prega que em 40 dias Nínive será destruída. Mas o povo se arrepende. Quando o povo se arrepende, Deus age e muda o juízo. Deus muda a circunstância. Rei Ezequias havia recebido um diagnóstico do profeta dizendo que ele iria morrer. Ezequias clama a Deus e pede que Deus volte atrás, e antes que o profeta saia de dentro do castelo, Deus manda o profeta voltar até o rei Ezequias, dizendo que deu a ele mais 15 anos de vida e queria curá-lo. Sim, nossas ações movem o braço de Deus. Suas escolhas movem a ação de Deus. A terceira lição que eu queria compartilhar com você é que Deus, ele quer ser mais do que o nosso amigo, mais do que alguém que provê tudo o que nós precisamos. Ele quer ser o nosso rei. E para que Deus seja o nosso rei, é necessário que você e eu estejamos dispostos a entregar a nossa vida para Deus e submeter todas as nossas escolhas ao senhorio dele. E por fim, a quarta lição que eu queria compartilhar com você é que a restauração de Nabucodonosor, de certa maneira, é uma analogia do renascimento para uma nova vida em Cristo. Sem Cristo, nossas ações são meramente instintivas. Sem Cristo, nossas ações não fazem nenhum sentido. Mas quando Cristo entra na nossa vida, quando Ele nos transforma, aí nós passamos a escolher, a tomar decisões que vão nos fazer muito mais felizes, muito mais plenos, muito mais completos. Eu não sei pelo que você está passando nessa noite, nesse dia, diante da circunstância que você está enfrentando. A única coisa que eu sei é que o Deus que trabalhou pela salvação de Nabucodonosor, transformando sua vida e ensinando ele a submeter cada escolha, cada decisão para ele, é o mesmo Deus que está trabalhando por você nesse momento. E se hoje você estiver disposto a entregar o controle da sua vida para ele, se hoje você estiver disposto a submeter cada decisão ao controle dele, pode ter certeza que o final da sua história vai ser um final tão bonito quanto foi de Nabucodonosor, a despeito de ter tudo que o mundo poderia comprar, tudo que o mundo poderia dar. Ele escolheu fazer parte do reino de Deus, aquele que é o Rei dos Reis, cujo reino nunca vai passar. Eu quero te convidar, nesse momento, para fazer parte desse reino também. Você não gostaria de tomar essa decisão e escolher entregar por completo sua vida para Ele? Se essa é a sua decisão, eu quero convidar você para fechar os seus olhos. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, esse teu filho, essa tua filha que está me assistindo nesse momento, que está me ouvindo, talvez esteja sendo confrontado com inúmeras provações e dificuldades. Talvez tenha feito escolhas erradas, Senhor Deus, que tenha afastado ele ou ela dos teus caminhos. Mas graças a Deus, porque assim como o Senhor não desistiu de Nabucodonosor, o Senhor também não desiste de nós. Então, nessa pequena reflexão, eu quero, Senhor Deus, entregar a minha vida e entregar a vida de cada pessoa que está me assistindo à inteira submissão de Ti, para que dessa maneira, Senhor Deus, o Senhor possa agir na nossa vida, transformar o nosso coração. Visita cada um nesse momento. Toma a vida de cada pessoa que está me ouvindo nas Tuas mãos. Nos dá, Senhor Deus, um novo coração, uma vida transformada e viva em nós. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e na próxima semana eu espero para estudarmos juntos o capítulo 5 do livro de Daniel.